Estamos de volta para fazer um aprofundamento sobre relações matemáticas com a constante de equilíbrio Kc. Eu vou lhe mostrar aqui 4 dicas importantíssimas envolvendo a constante de equilíbrio, e isso não se encontra nos livros de ensino médio. Isso que eu vou lhe falar agora você não vai encontrar em nenhum livro de ensino médio, só nos livros de química do ensino superior. Mas isso não quer dizer que você não vai aprender ou então que é difícil. Pelo contrário, você vai ficar agora em condições de resolver questões mais exigentes de maneira muito mais fácil, de maneira muito mais prática. Presta atenção. Primeira regrinha. Se você multiplicar uma reação por N, o que será que acontece com a constante de equilíbrio? Então aqui eu coloquei uma reação, ó, PCl3 mais o Cl2, produzindo PCl5. E depois eu multipliquei a reação por 2. 2PCl3, 2Cl2, 2PCl5. Vamos escrever a constante de equilíbrio da primeira reação e da segunda reação para ver se a gente consegue ver o que é que aconteceu com a constante de equilíbrio quando a gente multiplicou aquela reação por 2, ok? Veja bem, a constante de equilíbrio da primeira reação, que eu vou chamar de Kc1, vai ser a molaridade dos produtos sobre a molaridade dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes. Então é a constante de equilíbrio da primeira reação. Vamos escrever agora a constante de equilíbrio da segunda reação, que eu vou chamar de Kc2. Vai ser, ó, PCl5 ao quadrado, PCl3 ao quadrado e Cl2 ao quadrado. Eu pergunto para você, o que foi que aconteceu com a constante de equilíbrio quando eu multipliquei a reação por 2? Daqui para cá, eu multipliquei a reação por 2. Foi o que aconteceu com a constante de equilíbrio? Alexandre, quando você multiplicou a reação por 2, eu observo que a constante de equilíbrio ficou elevada ao quadrado. Isso mesmo. A constante de equilíbrio 2 é a constante de equilíbrio 1 ao quadrado. Se você elevar ao quadrado a constante de equilíbrio 1, você chega na constante de equilíbrio 2. Conclusão, regra que eu quero te ensinar. O que é que acontece quando você multiplicar uma reação por N? Se você multiplicar uma reação por N, a nova constante de equilíbrio, que eu estou chamando de constante de equilíbrio 2, vai ser a constante de equilíbrio 1 elevada a N. Se você multiplicar por 2, vai ficar elevado ao quadrado, como eu acabei de provar. Se você multiplicar por 3, vai ficar elevado ao cubo, e assim sucessivamente. Então, se a constante de equilíbrio de uma reação é 5, se você multiplicar aquela reação por 2, a sua nova constante de equilíbrio é 5 ao quadrado, portanto 25. Isso eu já vi cair em provas de nível muito interessantes e que agora você sabe resolver com facilidade. Mas, Alexandre, você não disse que a constante de equilíbrio só varia com a temperatura? A constante de equilíbrio só varia com a temperatura para uma mesma reação. Veja bem, quando você multiplica uma reação por 2, termodinamicamente falando, e você já estudou termodinâmica, nós já tivemos o capítulo de termoquímica e termodinâmica. Termodinamicamente falando, essa reação não é mais a mesma. O ΔH dela mudou, é o dobro, porque o ΔH depende da quantidade dos reagentes dos produtos. O ΔS dobrou, o ΔG dobrou. Então as informações termodinâmicas mudaram. Existe a nível de ensino superior uma relação entre a constante de equilíbrio e o ΔG. Ok? Então, termodinamicamente falando, a reação é outra. Por isso que quando você multiplica uma reação por um número, é uma nova reação termodinamicamente falando. E essa nova reação tem uma nova constante de equilíbrio, que será a anterior elevada a N. Ok? Beleza? E se você dividir uma reação por N? O que será que acontece com a constante de equilíbrio? É o contrário, né? São as mesmas reações, ó. Só que agora eu estou dividindo por 2. O que será que acontece com a constante de equilíbrio de uma reação se você dividi-la por 2? Ora, vou escrever a constante de equilíbrio 1, que vai ser PCl5 ao quadrado, PCl3 ao quadrado e Cl2 ao quadrado. Vou escrever agora a constante de equilíbrio 2, onde a reação foi dividida por 2. Vai ficar PCl5, PCl3
e Cl2. Me ajude. O que foi que aconteceu com a constante de equilíbrio quando eu dividi a reação por 2? É só tirar a raiz quadrada. Tire a raiz quadrada dessa primeira expressão que você obtém a de baixo. Então, eu posso lhe dizer que a constante de equilíbrio 2 é a raiz quadrada da constante de equilíbrio 1. Generalizando, o que é que acontece quando você divide uma reação por N? Quando você divide uma reação por N, a nova constante de equilíbrio vai ser a raiz enésima da constante de equilíbrio anterior. Se você dividir por 2, é a raiz quadrada. Se dividir por 3, é a raiz cúbica. E assim sucessivamente. Isso aqui vale ouro. Isso aqui é muito precioso. Você acabou de aprender que se você multiplicar uma reação por N, a nova constante de equilíbrio é a anterior elevada a N. Se você dividir uma reação por N, a nova constante de equilíbrio é a raiz enésima da anterior. Se dividir por 2 é a raiz quadrada. Se dividir por 3 é a raiz cúbica. Ok? Eu disse que ia te ensinar quantas observações preciosas? 4. Já falei 2. A regrinha da multiplicação e a regrinha da divisão. Vamos ver as outras 2 agora. Terceira regra. Vamos aprender o que é que acontece com as constantes de equilíbrio quando nós somarmos 2 reações. Ao somar 2 reações para obtermos uma reação global, como a gente aprendeu a fazer isso lá na termoquímica, o que será que acontece com a constante de equilíbrio dessas reações que estão sendo somadas? Vamos ver. Está aqui a primeira reação, a constante de equilíbrio dela eu vou chamar de KC1. Vai ser N2O ao quadrado, N2 ao quadrado e O2 elevado a 1. Vou escrever a constante de equilíbrio da segunda reação, que eu vou chamar de KC2. Vai ficar NO2 elevado à quarta potência, N2O elevado ao quadrado e O2 elevado ao cubo. Veja que quando você vai somar essas 2 reações, você cancelaria o intermediário, né, o que foi produzido na primeira, foi consumido na segunda, sobrou o quê? 2N2 mais 4O2, 1O2 mais 3O2, 4O2, produzindo 4NO2. Pois vamos escrever agora a constante de equilíbrio dessa terceira reação, que eu vou chamar de constante de equilíbrio 3. Ficou NO2 elevado à quarta potência, N2 ao quadrado e O2 elevado à quarta potência. Ok. E aí, Alexandre, o que será que acontece com as constantes de equilíbrio quando a gente soma 2 reações? Se você somar 2 reações, você deve multiplicar as constantes de equilíbrio. Deixa eu te mostrar. Vamos multiplicar a constante de equilíbrio 1 e a constante de equilíbrio 2 para ver o que é que acontece. Vamos lá, me ajude. Constante de equilíbrio 1, N2O ao quadrado, sobre N2 ao quadrado e O2. Está aí a constante de equilíbrio 1. Vamos multiplicar agora pela constante de equilíbrio 2. Ficou o quê? NO2 a quarta, né? NO2 elevado a 4, N2O ao quadrado e O2 elevado ao cubo. Dá para a gente simplificar algumas coisas. Vamos lá. Dá para cancelar NO2 ao quadrado, NO2 ao quadrado. Foi que sobrou, me ajude, vamos lá. Sobrou o quê? NO2 à quarta, NO2 à quarta. Sobrou N2 ao quadrado, N2 ao quadrado, vezes quem? O2 elevado a 1, vezes O2 elevado ao cubo, a gente soma as potências, dá O2 elevado à quarta potência. Eu lhe pergunto, o que é isso aqui? O que é isso que eu acabei de destacar aqui? NO2 à quarta, N2 ao quadrado, O2 elevado a 4. É a constante de equilíbrio 3. Conclusão, se você somar reações, você deve multiplicar as constantes de equilíbrio. Veja que quando eu multipliquei as constantes de equilíbrio, eu cheguei exatamente à constante de equilíbrio número 3. Então a regra é, já que a gente está fazendo um resumo, se você somar reações, vai ser a constante de equilíbrio 1 vezes a constante de equilíbrio 2
vezes a constante de equilíbrio 3 e assim sucessivamente. Se você somar 4 reações, você deve multiplicar as 4 constantes de equilíbrio de cada uma das reações que você obterá a constante de equilíbrio da reação global. Isso é muito importante, já vi questões da FUVEST, da Unicamp, cobrando esse conceito aqui, ó, que você está aprendendo. E como eu disse, isso aqui é muito precioso. Aprender isso aqui é algo espetacular. Você já viu que se a gente multiplicar uma reação por N, a constante de equilíbrio fica elevada a N. Se a gente dividir uma reação por N, você tira a raiz enésima da constante de equilíbrio. E agora você aprendeu que se você somar reações, você deve multiplicar as constantes de equilíbrio para encontrar a constante de equilíbrio daquela reação global. Se somar 2 reações, multiplica as 2 constantes de equilíbrio. Se somar 3 ou mais reações, multiplique todas as constantes de equilíbrio. Só falta agora a última informação, já que eu disse que são 4 relações matemáticas envolvendo a constante de equilíbrio. Isso, lógico, vale tanto para o KC como para o KP. Eu estou explicando com o KC. Essa última relação matemática envolvendo a constante de equilíbrio das reações vai ser muito fácil, até porque você já sabe. Deixa eu te mostrar. O que é que acontece com a constante de equilíbrio quando você inverte uma reação? Você tem aqui PCl3 mais Cl2, originando PCl5, e aqui o contrário. PCl5 se decompondo em PCl3 e Cl2. O que será que acontece com o valor da constante de equilíbrio, com a expressão matemática da constante de equilíbrio, quando a gente inverte uma reação? Vamos nós. Então eu vou colocar aqui a constante de equilíbrio dessa primeira reação, que vai ser PCl5, PCl3 e Cl2. Ok. Aqui do mesmo jeito, chamar de constante de equilíbrio 2, vai ser PCl3, Cl2 e PCl5. Qual é a relação matemática que existe entre a constante de equilíbrio 2 e a constante de equilíbrio 1? Um é o inverso da outra. Eu creio que você concorda que a constante de equilíbrio 2 é 1 sobre a constante de equilíbrio 1. Pois é isso que acontece. Quando você inverte uma reação, a nova constante de equilíbrio é o inverso da constante de equilíbrio anterior. Em outras palavras, se numa determinada temperatura a constante de equilíbrio dessa reação, vou chutar aqui um valor, fosse 25, se a constante de equilíbrio da direta é 25, a constante de equilíbrio da inversa é 1 sobre 25. Se numa outra temperatura a constante de equilíbrio dessa reação vale 8, a constante de equilíbrio dessa reação na mesma temperatura é 1 sobre 8. Ok? Quando você inverte a reação, a nova constante de equilíbrio é o inverso da anterior. Então está aí 4 relações matemáticas fundamentais, importantíssimas e preciosíssimas envolvendo a constante de equilíbrio de uma reação. Pode pegar agora as questões específicas da Unicamp, FUVEST, IME, ITA, que relacionam isso aí, e outras grandes universidades do país, que você consegue agora fazer com facilidade. Porque agora eu te dei uma ferramenta mais poderosa para você conseguir relacionar as constantes de equilíbrio. E eu finalizo agora tendo condições de provar que se as reações não forem elementares, isso não vai mudar a constante de equilíbrio. Então essa questão de ser elementar ou não é muito importante lá na cinética. Mas aqui em equilíbrio químico eu vou te mostrar que não nos interessa saber se a reação é elementar ou não. Não nos interessa saber se ela ocorre em uma ou mais etapas, porque isso não vai alterar a expressão da constante de equilíbrio, como eu vou te provar agora. Finalizando e deixando você agora no nível espetacular, deixa eu lhe mostrar o que é que acontece com a constante de equilíbrio para reações não elementares. Então coloquei aqui uma reação global, ó, que ocorre em 2 etapas. Primeira etapa, 2A se transforma em A2, é a etapa lenta do processo. Na segunda etapa, o A2 reage com B, produzindo C mais D, é a etapa rápida. E aqui a soma das duas fica 2A mais B, produzindo C mais D, que é a reação global. O intermediário foi cancelado. O intermediário é uma substância que é produzida numa etapa e é consumida numa etapa posterior. Muito bem, vamos escrever a constante de equilíbrio dessas 2 primeiras etapas. Constante de equilíbrio 1 vai ser A2
sobre A ao quadrado. Constante de equilíbrio 2 vai ser CD sobre A2B. Eu pergunto, como é que eu encontraria a constante de equilíbrio 3, de acordo com o que a gente acabou de estudar? O que é que acontece quando a gente soma reações? Alexandre, quando a gente soma reações, a gente tem que multiplicar as constantes de equilíbrio. Então, vamos multiplicar essas duas constantes de equilíbrio, que nós vamos encontrar a constante de equilíbrio da reação 3. Pois vamos lá. Constante de equilíbrio da reação 3 vai ser constante 1 vezes a constante 2. Constante 1, A2 sobre A ao quadrado. Constante 2, CD A2B. Dá para cancelar alguma coisa? Dá. Dá para cancelar aqui, ó, o A2. Como é que fica então a constante de equilíbrio 3? Constante de equilíbrio 3 fica CD sobre A ao quadrado B. Tá aí a constante de equilíbrio da terceira reação. Só que agora você vai aprender algo espetacular. Será que para encontrar a constante de equilíbrio de uma reação não elementar, eu preciso escrever as constantes de equilíbrio de cada uma de suas etapas e depois multiplicar essas constantes de equilíbrio? Só se você quiser. Isso está certo. Mas se você não quiser, basta simplesmente olhar para a reação não elementar e escrever a constante de equilíbrio a partir dela. Como é que fica a constante de equilíbrio? CD ao quadrado B. Compare agora essas duas expressões e chegue à sua conclusão. Elas são iguais. É isso mesmo. Então, quando a reação é não elementar, não interessa. A constante de equilíbrio será escrita a partir dela. Então, aqui na matéria de equilíbrio químico, não quero saber se a reação é elementar ou não. Se essa reação for elementar, está aqui a constante de equilíbrio dela. Se ela for não elementar, está aqui a constante de equilíbrio dela. Não muda. Então, esse negócio de ser elementar ou não é importantíssimo na matéria de cinética química. Mas aqui em equilíbrio químico não nos interessa. Porque eu acabei de te provar que para uma reação não elementar, se você escrever a constante de equilíbrio direto a partir da própria reação, você chegará à mesma expressão que você obteria se você escrevesse a constante de equilíbrio de cada etapa e depois multiplicasse essas constantes de equilíbrio. Com isso, tendo aprendido coisas maravilhosas já nessas duas primeiras partes de equilíbrio, eu finalizo essa segunda parte do nosso módulo 1 de equilíbrio químico, mostrando para você tudo que é necessário saber para ser um aluno top em equilíbrio químico, em físico-química e assim todas as áreas do nosso curso: química geral, físico-química e química orgânica. Continue estudando, continue fazendo a sua parte e lembre-se uma frase do Marcel Proust: se você acha que sonhar um pouco é perigoso, a solução para isso não é sonhar menos, é sonhar mais ainda. Continue alimentando os seus sonhos. Tenho recebido e-mails, mensagens de alunos que estão mais confiantes aprendendo química e sabendo que estão dando passos concretos para que os seus sonhos se realizem. Essa é a minha missão, esse é o meu papel. Fazer com que você aprenda química e use essa ferramenta para conquistar os seus sonhos. Um grande abraço, voltamos já já com a terceira parte do nosso módulo de equilíbrio químico, que você vai ficar muito encantado, muito encantada, porque nós vamos aprender agora a calcular as constantes de equilíbrio, a fazer cálculos matemáticos para encontrar o valor tanto do Kc como do Kp e até mesmo relacionar um com o outro. Um grande abraço, até daqui a pouco.